Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações do canal e que elas estejam sendo relevantes para a sua prática, sua reflexão e também para a sua aplicação em sala de aula. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês esta obra maravilhosa da escritora Grada Quilomba. A Grada Quilomba é uma escritora afro-portuguesa. E o título deste livro é Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Então, esse livro é imprescindível atualmente para discutir as questões raciais. Ela vai mostrando como o racismo é reatualizado, é transformado e é perpetuado na nossa sociedade atualmente. Este livro tem capítulos muito interessantes. O próprio título, Memórias da Plantação, remete ao sistema escravagista. Então, nós sabemos que as pessoas negras que eram escravizadas, a grande maioria trabalhava em fazendas, em sistemas de monocultura, plantando sementes, enfim, que seriam exportadas. E títulos deste livro já dão uma ideia de quão interessante ele é. Então, a introdução fala sobre esse processo de se tornar sujeito. Então, ela vai apontando como as pessoas negras são construídas como outro. E neste livro ela dá um enfoque à questão da mulher negra. Nós podemos inclusive relacionar com a Simone de Beauvoir, quando ela fala que a mulher é o outro. No caso, a mulher negra é o outro do outro. A Grada Quilomba usa o termo racismo genderizado, que vem de gender, que é gênero em inglês. Então eu achei muito interessante essa expressão que ela utilizou para falar sobre o machismo e o racismo que atingem o corpo dessas mulheres negras. Um outro capítulo, ela fala sobre a máscara. Eu gostaria de mostrar para vocês esta imagem. Então ela vai mostrando um pouco sobre como o racismo opera sobre os corpos negros e esta forma de silenciamento que era imposto às pessoas escravizadas, uma forma de silenciamento, uma forma de tortura, que era tirar dessas pessoas o direito à sua voz. E nós sabemos que hoje, apesar de essas máscaras não existirem fisicamente sobre os corpos negros, nós sabemos que existe um silêncio que é imposto. Inclusive falando sobre como é ser uma intelectual negra em uma universidade alemã, que foi onde ela publicou este livro inicialmente, ela fala que a sua experiência muitas vezes é contestada, que dizem que ela faz uma superinterpretação das coisas, que ela é a rainha da interpretação, e ela mostra que ela está tratando de uma epistemologia, de uma ciência de conhecimento, de um outro ponto de vista, que não é o ponto de vista das pessoas brancas. Então, o próprio ponto de vista das pessoas negras, em muitos momentos, ele acaba sendo desvalorizado, porque dizem que não é ciência, porque é uma interpretação diferente, é uma interpretação a qual a branquitude não está disposta a se abrir. Eu acho que o grande mérito deste livro é esse, é mostrar esse lugar do sujeito negro na academia, essa interpretação do sujeito negro, do racismo, do sexismo dentro da própria academia. E a Grada Quilomba, frequentando uma universidade alemã, ela fala muito sobre essa experiência de ser um corpo negro, que é identificado como outro, como não pertencente àquele lugar. Um outro capítulo, ela fala quem pode falar, então ela fala sobre a espiva, que pode a subalterna falar, e ela questiona esse lugar. Será que eu tenho direito à voz? Será que eu tenho direito ao discurso? Será que o meu discurso é considerado válido? E nós sabemos que as grandes academias valorizam um discurso eurocentrado, um discurso que elas dizem ser neutro, dizem ser científico, mas que na verdade não é, porque elas estão falando do centro e o centro é ocupado pelo homem branco, e a Grada Quilomba vai questionando esse lugar do qual se é autorizado a falar na academia. Fala sobre dizendo o indizível, então ela define um pouco do que é essa experiência do racismo, que é uma experiência que gera trauma, que gera desconforto, que gera muita dor. E uma questão que ela deixa muito clara nesse livro é que, como portuguesa, ela só se sentiu à vontade quando ela abandonou esse país, quando ela foi estudar na Alemanha, porque ela fala sobre como a colonização, sobre como esse processo de descobrimento de países pelos portugueses é romantizado. Então é um processo doloroso. Inclusive ela fala sobre a colonização como isso, esse processo de eu ser obrigado a aceitar o discurso do outro. Ela fala sobre como o racismo consiste na objetificação, na exotificação do outro, na construção da diferença, e esse é um conceito muito interessante. Eu gosto muito da Grada Quilomba porque ela vai citando outras intelectuais negras, então ela fala muito sobre a Bell Hooks, sobre a Patricia Hill Collins.
ela vai trazendo os discursos de outras feministas negras para embasar o seu ponto de vista e para dialogar com elas. Então acho que isso é muito válido. É uma intelectual completa, no meu ponto de vista. E falando sobre essa questão, ela fala muito sobre essa construção da diferença. E aí ela cita a Bell Hooks e a Audre Lorde e a Patricia Hill Collins para falar sobre isso, então, sobre como o negro é visto como diferente. Mas aí ela questiona, eu sou diferente em relação a quem? Eu sou diferente em relação ao branco, mas o branco também é diferente em relação a mim. Então, porque a minha diferença, ela é exotificada e ela é vista de um único ponto de vista, como se o outro fosse a norma e eu fugisse da regra. E fala sobre essa experiência traumática mesmo, que é o racismo, que chega a ser uma experiência dolorosa e é uma dor que se torna física, porque ela é da área da psicologia, da psicanálise, então ela vai trabalhando com esses conceitos. Inclusive ela cita o Freud e outros psicanalistas africanos também para embasar esse discurso. No 4, ela fala sobre o racismo genderizado e ela começa a falar sobre as experiências das mulheres negras. Nesse capítulo, ela analisa as entrevistas feitas por ela mesma com 2 mulheres negras que vivem na Alemanha. Uma é afro-alemã e outra da diáspora. Então, ela vai fazendo determinadas perguntas sobre essas mulheres para que elas falem um pouco, desde a infância, desde o seu processo de construção como sujeita em uma sociedade racializada e que o corpo negro é racializado. E falando sobre racismo genderizado, ela cita uma mulher que diz que aos 12, 13 anos ela foi a uma consulta médica e o médico perguntou, você não quer limpar a minha casa? Então já mostra como esse racismo genderizado ele está internalizado e que apesar de haver um pretenso discurso de que o racismo é coisa de passado, não. As pessoas podem tentar esconder, mas ele vem à tona. E dessa forma, e forma violenta. Então eu era só uma menina indo para uma consulta médica. Como o médico se sentiu autorizado, quais associações ele fez que deram a ele o direito, que deram a ele a impressão de ter o direito de perguntar para essa menina se ela gostaria de limpar a sua casa. Então nós sabemos que é assim que o racismo opera. O racismo é uma construção ideológica que permeia a mentalidade da sociedade, porque o racismo ele é estrutural, ele é institucional, ele está em todos os âmbitos na nossa sociedade. E ela fala um pouco também sobre, no capítulo 5, as políticas espaciais. Então, como ela está entrevistando mulheres negras que moram na Alemanha, uma delas é afro-alemã, e diretamente ela se depara com a seguinte pergunta, de onde você é? Então, você é negra, você não pode ser alemã. É lógico isso. E perguntou, como você fala alemão também? E eu me lembrei da Chimamanda, no Americana, que ela fala sobre essa experiência de ser uma nigeriana estudando nos Estados Unidos, e quando ela fala sobre a personagem, que ela conhece a colega de quarto, ela é questionada. Nossa, mas você é nigeriana, onde você aprendeu a falar inglês tão bem? Mal sabe ela que na Nigéria se fala inglês também. Então, é esse desconhecimento das pessoas negras, essa não aceitação, e fala sobre a questão da territorialidade do racismo. Então, você não pode ser daqui, você não pertence a este lugar. Inclusive, a Grada Quilomba fala, quando ela foi estudar na Universidade Alemã, que ela estava na biblioteca e a moça disse categoricamente para ela, aqui é só para os estudantes. Então, de onde ela tirou essa ideia de que a Grada Quilomba não poderia pertencer àquele espaço, ela não estudaria lá? Então, nós, enquanto pessoas negras no ambiente branco, é comum se deparar com essa pergunta, de onde você é? Porque essa exotificação, você está relacionada à natureza, eu quero saber a sua origem, eu quero dominar, quero conhecer de onde você vem, porque você não é daqui, você é o outro, você não pertence a este lugar. Ela detalha muito bem essa questão e também falando sobre as políticas do cabelo, então ela fala muito sobre a dominação do corpo negro, sobre a exotificação, sobre a atribuição de agressividade e sexualidade ao corpo negro, que é desse movimento que o branco tem em relação ao corpo negro. Eu me sinto atraído, mas eu me sinto repelido. É um corpo hostil, mas é um corpo que eu desejo. Então ela lida muito com essa contradição do corpo negro em relação ao branco. E ela fala muito sobre a questão da dominação do povo negro. Ela fala, inclusive, que o cabelo, ele é mais importante do ponto de vista da dominação do que o corpo,
do que a cor da pele, por exemplo. Então o cabelo, ele precisa ser domado, ele é um cabelo ruim. Então, ele é um cabelo imponente que precisa ser dominado. E isso é muito interessante. Isso é extremamente relevante para entender sobre como o racismo opera sobre os corpos negros, como até hoje impera na sociedade o discurso de cabelo ruim, cabelo bombril. Então, por que essa não aceitação desse sinal que é o cabelo crespo? E ela traz uma série de embasamento da psicologia, da psicanálise, da própria teoria feminista sobre esse corpo negro, sobre o que representa esse cabelo negro na sociedade. Fala sobre as políticas sexuais, que é a hipersexualização das mulheres negras, que são vistas como um corpo disponível. Sobre a política da pele. Então, você é mais clara, então você não é negra, você é mestiça, sobre essa dificuldade de atribuir o termo negro às pessoas negras, como se fosse uma ofensa e uma realidade nossa também, que nós conhecemos muito bem. Fala sobre o medo do contato racial, do medo que as pessoas têm de ter contato com pessoas negras. Inclusive, ela fala sobre a questão do suicídio. Uma das moças que é entrevistada, sua mãe se matou aos 40 e poucos anos, e ela percebe que a mãe vivia isolada. Então, ela era a única negra naquela comunidade, se sentia um corpo não pertencente. Então, fala sobre os efeitos psíquicos do racismo, sobre a questão da performance da negritude, como se uma pessoa negra representasse todo o grupo de pessoas negras. E nós sabemos que, por exemplo, quando uma pessoa negra comete um erro, isso tem um peso muito maior, porque é como se ela representasse todas as pessoas negras da sociedade. Fala sobre esse processo de descolonização, de cura e aceitação, sobre a importância do estudo, do conhecimento das nossas origens, a importância de falar em primeira pessoa, de lutar contra essa objetificação que a sociedade branca tenta impor aos corpos negros. É isso, pessoal, é um livro difícil de falar, porque são conteúdos muito profundos, muito interessantes, e eu acho que ela tem uma abordagem muito didática. É um livro que eu recomendo, é um livro de cabeceira, para nos embasar nas próprias discussões em sala de aula. Muitos discursos do senso comum são desconstruídos, e ela fala muito sobre a questão da língua, como a nossa língua é machista, principalmente a língua portuguesa. Então, são reflexões importantes que nós podemos trazer para a sala de aula. Por que o negro é objetificado? Por que quando ele tenta aparecer como sujeito, o discurso dele é deslegitimado? Por que permanecem até hoje essas tentativas de dominação do corpo negro, de dominação do cabelo negro, de negação da negritude, de supervalorização da miscigenação, que foi um processo violento, mas que é romantizado? Por que o nosso discurso ainda é tão colonizado? Como nós fazemos para descolonizar e para dar vazão ao nosso eu? É isso, espero que vocês tenham curtido essa indicação. Por favor, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.